Aquário, 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 vamos lá, tudo que vai acontecer com vocês em breve, talvez algumas coisas até já estejam acontecendo. No que cabe à vida pessoal e às emoções, eu vejo vocês aborrecidos com alguma coisa. Pode ser que vocês já estejam se aborrecendo, outros podem se aborrecer em breve. O aborrecimento que eu tô vendo aqui não é pouca coisa, não. É um grande aborrecimento, um grande estresse. Pode ser oriundo de uma relação de trabalho infrutífera, de um relacionamento que degringola, de uma relação fraternal ou familiar muito opressora. E eu vejo vocês assim, muito pelas tampas com essa situação. Talvez vocês estejam aguentando esses aborrecimentos já há um longo tempo e agora rola o estopim, vocês se cansam dessa situação, mandam ela para fora do Brasil e seguem adiante buscando novos horizontes. Então eu tô vendo uma fuga, talvez não seja essa a palavra correta. Eu vejo vocês abandonando uma situação que já deu tudo que tinha que dar. Essa situação que envolve seguir adiante, a fuga que eu cito aqui, pode fazer com que vocês tenham algum desalinho financeiro. Então vamos lá. De repente vocês estão em um trabalho muito humilhante, maçante, cansativo, sem horizontes e vocês falam, chega, vou me demitir, corro o risco de ficar desempregado, desempregada por alguns meses, mas eu vou sair daqui antes que eu adoeça. Então, esse pedido de demissão pode culminar em menos dinheiro, talvez até a perda de um benefício. De repente, vocês moram com os pais, mas não estão suportando essa situação. Resolvem alugar uma casa para morarem sozinhos e sozinhas. Tem o custo financeiro. Antes vocês não pagavam aluguel e agora começam a pagar. Pode ser que vocês queiram abrir mão de um relacionamento afetivo, também tendo que alugar um imóvel, passando a dividir despesas com uma amiga que cede um quarto na casa, algo nesse sentido, ou de repente cortando algum tipo de ajuda financeira. A questão é, ainda que vocês ganhem menos neste processo de mudança, de fuga, vocês serão mais felizes. E vocês vão se encorajar a levar a vida de vocês ao patamar que vocês querem, longe desta situação aprisionadora pela qual vocês estão vivendo. Então, ainda que haja essa turbulênciazinha financeira, vai ser melhor para vocês romperem com este sofrimento do que permanecer correndo o risco de adquirir uma doença mental muito grave, inclusive. Vocês vão fugir de algo opressor, não vai ser um caminho fácil, mas vocês têm força, inteligência, perspicácia e vão conseguir seguir adiante, encontrando mais à frente um caminho iluminado. Eu não sei qual é o sofrimento de vocês, mas eu vejo Aquário dando um basta nos próximos dias, talvez nas próximas semanas ou meses que precedem essa leitura, vivenciando um livramento mais do que necessário. Vamos falar sobre amor. Olha, eu vejo que vocês estão em um relacionamento muito fragilizado, onde inclusive vocês já foram vítimas de traições passadas mais de uma vez. Talvez sejam vocês quem estão traindo alguém, inclusive mais de uma vez, e agora vocês percebem que não adianta viver dessa maneira. Então eu vejo Aquário fazendo um movimento para romper um relacionamento muito feroz que vocês têm vivenciado, talvez nos últimos 5 meses, de repente nos últimos 5 anos, muito forte com namoros, noivados, talvez uniões estáveis. Não vou descartar casamentos, mas eu sinto que os relacionamentos aqui começaram há pouco tempo, né? Vamos se dizer assim, mesmo que sejam relações de 5 anos para cá, não são tão longas como casamentos de 30, 40 anos. É nesse sentido que eu vibro. E vocês vão seguir adiante.
Este seguir adiante pode ser um pouco dificultoso porque eu vejo uma certa demora em vocês se conectarem a outros relacionamentos. Então vocês rompem com uma relação tóxica, mas vocês vão ficar solteiros e solteiras por um bom tempo, de 9 até 10 meses adiante. Eu não vejo outras pessoas vindo nos caminhos de vocês. Então pode rolar uma vibezinha de solidão nos meses que seguem essa decisão. Mas na vida a gente precisa ter paciência, não adianta ruminar situações ruins pelo medo da solidão, até porque é muito melhor estar sozinho, sozinha, do que mal acompanhado, mal acompanhada. E uma relação onde vocês são traídos ou vocês traem alguém por falta de sentimento, já tem todas as características de toxicidade possível, tá bom, meus amores? Então, façam esse movimento, cientes de que vai haver uma demorinha na construção de um outro relacionamento, mas vocês precisam priorizar a si próprios, autoestima, elevação espiritual e intelectual nesse período no qual vocês vão se encontrar solteiros e solteiras. Olha, os novos relacionamentos até são possíveis, mas eu não estou sentindo que sejam abençoados por Deus, pelos anjos e pelos orixás. Podem envolver pessoas que não necessariamente tenham tanta afinidade assim com vocês. Aí essas relações mais patinam do que progridem. Se vocês querem um divertimento, uma experiência passageira, os caminhos estão abertos. Agora, quem quer construir algo mais sólido, envolver até mesmo família, pega um pouco de leve, porque os próximos dias não estão assim tão favoráveis quanto eu gostaria que estivesse. Vamos falar sobre dinheiro. Vamos lá. Eu vejo que vocês começaram alguma coisa recentemente ou vão começar. Pode ser um novo emprego, tá? Esse trabalho que eu vejo aqui vai dar um pouco menos de dinheiro do que vocês estão esperando. Então, quem vai começar um trabalho ou quem está desempregado, desempregada, pode conseguir uma porta ganhando um pouquinho menos ou tendo benefícios inferiores ao que se tinha anteriormente. Mesmo assim, é importante que vocês aceitem. Mais adiante, essa situação será revertida. Quem entrou em alguma sociedade ou, de repente, tem por pretensão desenvolver um negócio próprio, a vibe é a mesma. Os caminhos estão abertos, mas a rentabilidade ainda não vai ser o bastante. Então, aqui está falando de portas que se abrem, entretanto, trazendo um pouco menos de dinheiro do que vocês estavam acostumados a lidar anteriormente. Tomem um pouquinho de cuidado com os gastos. Ainda assim, como a gente tem a carta das estrelas, que fala muito sobre esperança, novos horizontes, oportunidades, vocês devem sim seguir por estes caminhos, entendendo que dinheiro que entra é sempre melhor do que dinheiro que sai. Um pouco com Deus é muito, principalmente para quem está desempregado, desempregada há muitos meses. É melhor um trabalho que pague salário mínimo do que não ter trabalho. De repente, vocês começam a fazer alguma coisa por conta própria, ganham 500, 600, 800 reais inicialmente, é melhor do que gastar ou do que não ter nada a receber. Então, é importante que Aquário tenha a humildade de entender que os ganhos disponibilizados aqui são um pouco menores do que se espera, mas ainda assim são abençoados por Deus, pelos anjos e orixás. Se vocês são funcionários comissionados ou vão começar algum tipo de trabalho na área de corretagem imobiliária, sejam calmos. Não é do dia para a noite que vocês vão receber comissões do tamanho da China. O que eu vislumbro aqui é a possibilidade de ganhos reduzidos que, com o passar dos meses, serão aumentados. Então, aceitem essas oportunidades, mas saibam que é importante persistir se vocês quiserem algum tipo de aumento. Quem trabalha por dia, por demanda, por aplicativo, pode ter que reduzir o preço dos serviços. Quem trabalha por aplicativo pode pegar uma fase com um pouquinho menos de trabalho, ou pelo fato do combustível estar muito caro, o lucro de vocês pode sofrer uma diminuição. Então, não é bem uma falta de dinheiro que eu vejo aqui.
existe a entrada, mas em uma quantidade um pouquinho menor, exigindo paciência, porque essa situação não vai ser permanente. Quem já tem um trabalho, quem está aposentado, tem uma pensão, é funcionário público, pode haver algum corte de benefício ou a troca de um benefício por um inferior. Então, essa frustraçãozinha, de repente, se dá. Na verdade, aposentados e pensionistas não, né? Talvez algum desconto maior que vocês tenham nas próximas aposentadorias. De repente, desconto de imposto de renda, pode ser alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, vamos seguir adiante. Olha, no que cabe a trabalho, eu tô vendo reconhecimento e sucesso. Inclusive, a gente tem aqui o 3 de ouros, falando que vocês serão convocados a uma reunião, não sei se há um feedback, onde os líderes, os chefes, os diretores, talvez os próprios patrões, vão elogiar o trabalho de vocês, vão dar os parabéns. Pode rolar algum tipo de aumento de salário, mas tem alguns de vocês que vão ficar só no elogio verbal. Então não esperem assim muito dessas felicitações que eu estou vendo surgirem aqui. Eu estou vendo finalizações bem-sucedidas de projetos. Então quem trabalha com... Como é que eu posso explicar? Projetos, né? Eu trabalho fazendo uma coisa hoje, outra coisa amanhã, de repente na mesma empresa, mas vocês estão sempre lidando com projetos diferentes, como por exemplo os engenheiros civis, que pegam um prédio, trabalham, quando aquele prédio termina de ser construído, eles recebem outro prédio, vamos dizer assim. Ou os construtores também. Eu vejo vocês recebendo elogios pela concretização de um projeto, de uma fase, recebendo um novo desafio, mas é como eu falei, alguns terão benefícios financeiros e outros não. Então vai depender muito das empresas onde vocês estão, né? Enfim, contem com reconhecimento verbal, funcionário do mês, tapinhas nas costas, mas o dinheiro só para alguns que vai surgir. Então fica muito claro essa questão aqui. Pessoas que vão fazer algum tipo de prova, processo seletivo que envolva teste, grandes chances de aprovação. Eu vejo bênçãos nos caminhos de vocês. Eu vejo também, Aquário, vocês conseguindo concluir uma tarefa muito difícil que até então ninguém conseguiu concluir. E a conclusão deste algo vai trazer bastante reconhecimento para vocês nas empresas. Pode trazer reconhecimento financeiro ou não, eu já expliquei a respeito disso, mas de toda forma a vibe aqui é positiva, tá bom? Eu vejo situações favoráveis presentes nos caminhos de vocês. No que cabe ao dinheiro, eu tô vendo assim, vocês merecem alguma coisa, tá? Um dos patrões ou um dos chefes de vocês, seja um homem ou uma mulher, é favorável a um benefício financeiro. O outro não é. Então eu vejo mais de uma pessoa discutindo uma benesse que precisa ou que pode ser concedida para vocês, mas que não tem a concordância de ambas as partes, se é que vocês me entendem. Então entre dois chefes ou duas chefes, olha, tem que dar um aumento de salário para estimular, ele conseguiu concretizar o projeto, ela é muito boa com os clientes, e o outro chefe fica, ai não, espera um pouco mais. Então talvez por conta dessa discordância vocês ainda não recebam o benefício financeiro, mas o benefício verbal está muito forte aqui, tá? Então tem reconhecimento sendo concedido a vocês. É uma previsão que favorece convocações para serviços públicos. Eu não sei se a gente ainda está em tempo de vestibular, eu acredito que não mais, né? Mas pode rolar algum tipo de aprovação em processos seletivos para estudos, concursos. Pode haver algum tipo de aprovação para vestibular, ingresso em cursos, pós-graduações, MBAs, alguma coisa nesse sentido. Tá bom, meus amores? Então vamos lá. A única coisa da qual vocês precisam se acautelar são os novos relacionamentos, que podem envolver pessoas que não são assim
muito afinizadas a vocês. E essa situação de abandono, de fuga, que de alguma maneira impacta a vida financeira, também precisa ser observada com bastante atenção, mas ainda assim eu vejo vocês bem-aventurados. Tá bom, meus amores?